Boa noite a todos, estamos no capítulo 11, que fala da nossa parte da justiça, do amor e da caridade. E hoje nós estamos entrando no subtítulo Amor materno e filial. São poucas perguntas deste capítulo, deste subtítulo, mas assim de uma importância infinita a compreensão destes temas, porque toca a nossa vida diária. Nós falamos aqui na missão, no trabalho, da maternidade, da paternidade e as relações com os nossos filhos, né? Então, antes de começar as perguntas, algumas citações importantes sobre esse tema. Nós sabemos que estamos aqui ligados por vínculos de crescimento. Não necessariamente vínculos de total afinidade. Afinidade nós temos, semelhança de vibração nós temos na pátria espiritual. Na vida encarnada nós temos uma diversidade enorme de vibração, de experiências, de histórias passadas que se reencontram no seio familiar, através das uniões, dos casamentos, através dos filhos, dos irmãos, e assim por diante. E a relação maternal e paternal com seus filhos é uma das relações mais próximas, mais fortes que nós conhecemos, e elas apresentam uma importância enorme no nosso estudo espiritual, porque nós precisamos compreender algumas questões que envolvem esse laço tão importante. Nós, antes de encarnarmos, escolhemos as nossas famílias junto aos nossos irmãos maiores, lembrando que este fato não ocorre somente nos encarnes de espíritos ainda muito primitivos, irmãos que ainda não conseguem discernir a melhor jornada na Terra. Aí são encarnações compulsórias, onde eles pouco conhecem o que irão encontrar no plano terreno. Ao contrário daqueles que já desfrutam de um certo esclarecimento, de estudo, compreensão, crescimento, que discutem junto aos seus projetos de encarne, suas famílias e, especialmente, a relação materna e paterna. Nós sabemos que muitos vínculos são de afinidade, onde os pais e os filhos encontram uma força de ligação infinita, uma felicidade plena de reencontro e uma união quase que plena nesse seio familiar. E encontramos também situações de encarne em meios familiares para desenvolvimento de ambos, onde a sintonia, a frequência, a simpatia entre os espíritos não é tão clara, não é tão presente. Discórdias passadas, problemas passados, onde o amor maternal e paternal podem despertar uma ligação muito maior, revertendo o sofrimento do passado, as diferenças do passado, e trazendo na encarnação atual um processo de cicatrização, de cura em relacionamentos anteriormente difíceis. Há também uniões no seio familiar, em filhos e pais, de irmãos que não se conhecem, de espíritos que não experimentaram anteriormente afinidades ou diferenças, mas que encontram naquele seio familiar a oportunidade que necessita para o aprimoramento do seu desenvolvimento, trazendo também aos pais o mesmo aprendizado. Então, nós nunca saberemos exatamente o motivo que nos trouxe a união nesta casa, da ligação que temos com os nossos pais e a ligação que temos com os nossos filhos. É muito comum ouvirmos, né, o meu filho é a reencarnação
da parente, nós fazemos muitas hipóteses, mas nunca é revelado. Dificilmente, raramente a espiritualidade revela um reencarne dentro da família. Então, muito cuidado quando vocês ouvem algumas orientações nesse sentido, às vezes em evidências, não da seara, claro, que isso não ocorre lá, mas em lugares que sugerem falar um pouquinho dos encarnes que nós conhecemos ao nosso lado. Não devemos buscar qual o objetivo da encarnação. Quem foi este irmão para nós? Porque sabemos que na vida espiritual nós reencontraremos esses irmãos, se tivermos vínculos familiares com eles, e se não temos, podemos despertar nesta encarnação um vínculo profundo com este irmão, tornando-o um parente espiritual. Então não é porque um filho às vezes não faz parte da nossa vida espiritual que ele não pode, por um afeto profundo nesta encarnação, fazer com que este irmão se torne um membro da nossa família espiritual. Há situações em que os pais se cobram bastante quando doam todo o seu amor, sua dedicação, seus propósitos de boa ação, e aqueles filhos ou um filho, às vezes, não reage de uma maneira tão grata ou tão boa dentro do encarne, né? Não aceitando muitas vezes as orientações benéficas dos pais, indo para caminhos diversos, sem um acolhimento do que os pais ofereceram. E vice-versa. Pais não tão generosos, com filhos maravilhosos, onde a gente vê sofrimento por parte dos filhos, por trazerem amor, espiritualidade e não encontrarem no seio materno pais que correspondam a este amor filial. Então, nós temos de tudo aqui no plano encarnado. Nessa diversidade de crescimento, nós temos uma diversidade, uma grande variedade de experiências, onde nós sabemos que a cada encarnação não necessariamente teremos os mesmos filhos encarnados. É necessário que as experiências sejam novas, para que haja aprendizados incessantes. Acontece de, às vezes, voltarem ao mesmo seio familiar? Sim. Às vezes em papéis diversos, mas pode também voltar em outra encarnação como um filho novamente. O que é importante nós lermos, que nós temos aqui somente 3 perguntas para esse assunto, mas é um assunto bastante vasto, é que no compromisso da espiritualidade como pais ou filhos que somos, nós temos um cumprimento espiritual. Agir com amor, boa vontade, reciprocidade, enquanto filhos. E enquanto pais, fazermos o melhor dentro das nossas possibilidades, porque não somos perfeitos, mas dentro dos nossos recursos, oferecermos o que melhor temos, não material, porque isto de nada valerá o crescimento espiritual dos nossos filhos, mas tudo que nós pudermos dar da nossa essência, do nosso exemplo, da nossa boa vontade, da nossa fidelidade com eles, do nosso dever paternal e maternal acima dos nossos interesses particulares, né? Não esquecermos da missão que escolhemos na espiritualidade e que carregaremos o compromisso aqui na Terra e também a colheita deste compromisso. Qual será a colheita que teremos deste propósito? Se agirmos com a melhor das intenções e a melhor da minha vontade, mas eu sucumbir em relação
ao que esses filhos se tornaram, eu sofro pela dor dos filhos, mas a minha parte espiritual foi realizada. Então, esta situação de gerar uma criança, ela tem dois aspectos: o instinto de zelo, de cuidado, de proteção, lembrando que os bebês, que as crianças até 7 a 10 anos, elas são, vamos dizer assim, puras em seus impulsos espirituais negativos, elas não trazem as marcas das suas mazelas espirituais, justamente favorecendo a relação junto aos pais e possibilitando que os pais, neste momento de apaziguamento espiritual da criança, os pais tenham uma ação efetiva sobre a interferência no crescimento deste espírito. Então, são dois objetivos importantes aí nesta primeira infância, né? A moldagem de valores melhores, de crescimento moral, ético, espiritual, e, no caso das diferenças entre pais e filhos, termos aí um período de total esquecimento do passado e de uma relação de amorosidade entre pais e filhos. Na adolescência, o espírito começa realmente a mostrar quais os traços que ele traz espiritual, né? E na fase adulta, aí trazendo a verdadeira expressão da sua espiritualidade. Sendo que a ação destes pais pode interferir demais na mudança e crescimento deste espírito, como também trazendo às vezes dor e sofrimento a estes espíritos, e onde, como diz a espiritualidade, todos responderão, né? No momento em que eu interfiro de uma forma negativa sobre o meu semelhante, eu respondo no sentido da dor que eu trago dentro de mim, quando eu perceber o quanto importante seria eu ter acertado naquele relacionamento, né? Então, quando nós estamos aqui na vida encarnada, com tantas interferências da vida da matéria, os interesses mundanos, os interesses que nos cegam tantas vezes na relação familiar, especialmente com os filhos, que é a nossa grande responsabilidade, não só os biológicos, mas as crianças também acolhidas, né, para este convívio, sendo filhos também. Qual é a nossa relação com os interesses pessoais para que a gente possa desfrutar do melhor crescimento junto aos nossos filhos? Então, essas perguntas falam um pouco sobre isso, e esta pergunta 890, ela explica para nós, eu vou ler a pergunta e a resposta, mas ela explica para nós que essa relação tão forte com os filhos, ela é instintiva, sim, porque nós vemos os animais como eles se manifestam com seus filhotes. É a coisa mais linda, né, quando a gente assiste esses programas como Discovery, A Vida Selvagem, que a gente não tem um olhar tão próximo, que nós vemos, não só no meio familiar, dentro da nossa casa, os cachorrinhos, os gatos, mas quando a gente vê a natureza no todo, todas as espécies, a forma como elas zelam pelos seus filhotes, como elas amam, como elas profundamente respeitam. Então a gente vê que a natureza traz o instinto do cuidar, zelar, proteger e amar. E há, para o ser consciente, para o ser espiritual, um propósito a mais, que é o esclarecimento da formação espiritual. Então a gente não tem só o instinto materno ou paterno, nós temos, além disto, que é da natureza humana, nós temos o espírito, o nosso espírito agindo sobre o crescimento de espíritos que estão ao nosso
ao nosso ali acolhimento durante toda a vida. Nós vemos pais e mães se referindo aos seus filhos como crianças ainda, com 50 anos, 60 anos. Eles sempre serão crianças, porque a visão é de que nós estamos ali como pais para zelar por este espírito, por este indivíduo, do começo ao fim. Então, a pergunta, vou ler para nós a pergunta que Kardec realiza ao plano espiritual. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e os animais? Então, a espiritualidade responde, uma e outra. É tanto instintivo como também uma virtude, né? Uma e outra. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até o além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor animal. Aí ele faz uma referência a perguntas que falam do mesmo tema, pergunta 205 a 385, que fala do amor filial. Aqui, ele coloca que o animal, ele tem uma relação instintiva de zelo e cuidado e proteção até o desenvolvimento e a maturidade do filhote, né? E no nosso caso, repercutindo sobre as perguntas 205 e 385, nós temos a responsabilidade espiritual. E como diz a espiritualidade, não só até o término desta vida encarnada, mas uma mãe que desencarna, ela geralmente solicita um pai que desencarna, deixando os filhos na Terra. A gente vê na bibliografia, nos romances, nos estudos de André Luiz, como é comum a solicitação, né, quando possível, do acompanhamento dos filhos na Terra. Quando possível, porque em alguns momentos os pais não se encontram em condições espirituais por estarem em tratamento, não estarem em equilíbrio, que às vezes a proximidade pode prejudicar os irmãos que estão na Terra. Mas, quando a espiritualidade percebe que há condições desses pais terrenos poderem na espiritualidade auxiliar através de vibrações, de orações, eles participam dos fatos na Terra. Então, a gente vê uma continuidade destes laços tão próximos pós-vida material. Seria muito estranho, né? Nós que temos, não, aqueles que não são pais ou mães, mas têm a relação filial com seus pais, seria muito estranho a gente imaginar que um amor tão forte se romperia ao término da vida terrena. Então, mesmo não havendo uma sintonia espiritual, não sendo espíritos de uma mesma frequência espiritual, os mais evoluídos vão solicitar sempre o acompanhamento e o crescimento espiritual dos seus, sejam seus filhos ou sejam seus pais. Aquele que estiver em condições de auxiliar, certamente acompanhará a jornada dos irmãos que estão aqui na Terra, passando pelo período terreno. Tá certo? 891. Estando na natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro, desde a infância destes? Odeio é uma palavra um pouco forte, né? Como a gente sempre fala, às vezes a gente tem aqui no livro, por ter uma linguagem mais antiga, a gente tem um vocabulário bem preciso, assim, bem forte.
Nós temos mães que rejeitam, sim. Temos mães que não aceitam, sim. Mães que abandonam, sim. Por inúmeras circunstâncias, temos. E temos uma situação em que nós sabemos que, perante provas a serem escolhidas, muitos de nós falhamos. A maternidade, como nós dissemos aqui, é escolhida antes do encarne. Nós escolhemos estes irmãos para abraçá-los antes de nascer. Como também optamos por não termos filhos, também é uma opção de encarne, não é? Ter outros objetivos dentro da encarnação, ter outros aprendizados dentro da encarnação. Mas aqueles que optam pela missão da maternidade e paternidade, eles têm isto como algo certo. E antes do nascimento da criança, antes da fecundação, as entidades também são orientadas da proximidade da chegada da criança. Quando há recusa, sem juízo de valor, qual o motivo? Há aí, vamos dizer assim, um recuo à escolha da prova a ser feita na Terra. Então, nós temos aí, como tantas outras provas que nós falhamos, nós temos aí o recuo do cumprimento de uma prova, tá? Esta prova pode vir em outro momento, certamente a espiritualidade trará novas oportunidades para aqueles que recuam. No entanto, nós tínhamos um compromisso com estas crianças e, de alguma forma, nós teremos aí esse ajuste na frente de recompensar esta situação. Se nós trouxermos não só a recusa, mas o prejuízo ao filho pela violência, pelo abandono, pelo mau exemplo, pelo egoísmo, pela vaidade excessiva, pela materialidade excessiva, tudo aquilo que nós prejudicarmos os nossos filhos pelas nossas imperfeições, nós também estaremos aí comprometidos com esta recuperação, com esta reeducação, com este reparo de sofrimento, aquilo que este irmão pode vir a passar pelo nosso descompromisso ou irresponsabilidade. Então, em todas as relações, quando nós prejudicamos o nosso semelhante, nós nos comprometemos com este reparo. E numa situação maternal, numa situação em relação aos filhos ou paternal, a responsabilidade é muito grande. Então, nós temos aí este ajuste, certamente. Não é? A maior sofrimento nessa situação é percebermos na própria vida terrena que, pela nossa falha, nossos filhos tiveram sofrimentos que nós poderíamos, de alguma maneira, evitar. Então, quando nós deliberadamente não amamos, não aceitamos, e como diz aqui, como provas do passado, lá na encarnação eu falo, não, eu vou encontrar aquele inimigo, eu vou encontrar aquela pessoa que eu não tive um bom relacionamento no passado, eu aceito como meu filho, porque eu quero reajustar essa situação, eu quero acertar, eu quero reparar. E a criança chega, eu não perdoo, eu instintivamente, dentro do meu ser, do meu espírito, eu deixo aflorar o ódio, a mágoa, né? Trazendo uma relação materna e filial ali, de comprometimento e sofrimento, eu respondo, porque a espiritualidade não permitirá nascer uma criança quando os pais não têm condições de, por vontade, esquecer este passado e realizar um trabalho de amor a esta criança. Ou seja, se nós assumimos junto à espiritualidade um reparo difícil do passado,
nós temos força para executar esta missão com sucesso, né? Então, quando nós temos um filho difícil, um filho que é um ajuste, que é uma prova, nós precisamos pedir força, resignação para fazer o melhor, independente do caminho que esse filho irá realizar e independente do que este filho nos dará em troca. Então, quando nós aceitamos uma prova, esta prova é avaliada, esta prova é observada. A cruz não é mais pesada do que o meu ombro, ou seja, se há ajustes a serem feitos no meio familiar, é porque nós podemos realizá-lo. Claro que não depende só de um lado, depende dos dois lados. Mas no caso dos pais, onde nós temos ali o acesso à criança para educá-la, é uma responsabilidade muito grande, né? Então vamos ver o que diz a espiritualidade para nós. Estando na natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos e não raro desde a infância? Às vezes, é uma prova que o espírito do filho escolheu ou uma expiação, se aconteceu ter sido mau pai ou mãe perversa ou mau filho noutra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraços ao filho a fim de que sucumba na prova que buscou. Ou seja, o que está dizendo aqui? Se eu tenho um filho que tem uma diferença espiritual comigo, e eu não tenho força espiritual para lutar contra os sentimentos instintivos e também as interferências espirituais, porque todo desafeto muitas vezes traz interferência espiritual. Se eu não tenho força para lutar contra este sentimento negativo, e se eu não tenho força para lutar contra a interferência espiritual, fica difícil eu trazer sucesso nessa missão. Essa violação das leis da natureza, porém, não ficará impune e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Então, o que ele fala aqui no começo da resposta? Por que filhos, às vezes, escolhem mães tão difíceis, tão violentas, tão agressivas, de uma condição espiritual tão difícil a que este irmão traz? Como uma experiência de rever lá do passado uma condição maternal ou paternal onde este filho não realizou bem a tarefa. Ou seja, mais uma vez, a espiritualidade trazendo oportunidades de reencontrarmos as nossas arestas em situações novas aqui na Terra para a superação das nossas mazelas. Então, um bom filho, trazendo uma mãe que possa prejudicá-lo, né, é uma prova para este filho. E esta mãe que deveria desenvolver o amor a este filho, o cuidado, o instinto de proteção, não realiza essa situação, usando de violência, de abandono, de sofrimento à criança, né? Que trará reflexos, nós sabemos, a todo o desenvolvimento do indivíduo. 892. Quando os filhos causam desgostos aos pais, não tenhas estes desculpa para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que fariam objeto em caso contrário, ou seja, no caso de pais bons, filhos difíceis, a mesma coisa. Provas de ajuste, onde, como diz a espiritualidade, representa um encargo que lhes é confiado e uma missão deles que consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Ademais, estes desgostos são, a miúde, a consequência do mal feito
que os pais deixaram de seus filhos tornarem desde o berço. Colhem o que semearem. Então, a gente pode falar o filho é ruim porque os pais não amaram, então está justificado o comportamento deste filho. Vejam bem, nós sabemos que para cada condição de encarne existe uma série de fatores que nós não podemos aqui enquadrar todos os casos numa situação única. Né? Nós não sabemos as situações todas que envolvem o encarne. Aqui é uma resposta clara, mas nós sabemos que há, estudando e vendo, nós sabemos que há uma série de interferências. Pais que não foram bons, filhos que se tornam desajustados espiritualmente, todas as consequências. Estes filhos terão muitas oportunidades futuras de encontrarem orientação. Os pais não são os únicos responsáveis pelo crescimento espiritual de um filho. Veja, se o pai e a mãe não educam, este espírito está fadado, se esses pais falham, este espírito estará fadado ao sofrimento eterno? Não. A espiritualidade se incumbe de trazer oportunidades de auxílio e despertar espiritual. Tá certo? Mas como eles dizem, quando os filhos causam desgosto, eles podem dar desculpa que seus pais não foram bons, nós podemos justificar os nossos erros, por mais que a gente sofra, a gente pode justificar nossas faltas, nós teremos outras oportunidades. No entanto, como diz a espiritualidade aqui, o pai que não educa, ele tem como sofrimento nesta própria vida o sofrimento que seus filhos vêm a passar por não serem orientados. Então, vejam, o filho não pode achar uma justificativa. Eu não tive amor, eu não tive nada, então eu vou ser um revoltado, eu vou ser um rebelde. Não fui amado, né? Então, nós teremos aí, certamente, muitos caminhos de ajuste para esse filho. Nós não podemos justificar todo o mal nesta prova falha desta mãe, mesmo porque a espiritualidade sabe quando a mãe vai falhar e já coloca ajustes para o auxílio desse irmão. Mas o sofrimento e a não organização espiritual desse filho já é um sofrimento para qualquer pai. Ver um filho desajustado, ver um filho rebelde, um filho causando, pode ter dor maior que um filho encarcerado, um filho enlouquecido, um filho subjugado, um filho em desequilíbrio espiritual, um filho ligado ao vício. Então, não há sofrimento maior. Já há um sofrimento pela própria falha, né? Então, como diz a espiritualidade, é dada a missão, nós não podemos responsabilizar somente os pais, porque eles terão outras oportunidades, mas estes desgostos já servem de dor para uma educação negligenciada. E ao contrário também, vamos falar um pouco de coisa melhor agora. Os pais que trazem dentro das suas imperfeições, porque todos falham. É que eu brinco sempre, né, na escola, como mãe, nós falhamos todos os dias, mas nós temos o amor, a boa vontade, o desejo do acerto, porque somos imperfeitos, então sempre falhamos. Mas quando deliberadamente falhamos, é o que está falando essas perguntas aqui, é o que se refere isso aqui. Nós vamos falhar muito como pais, e vamos ajustar, vamos reparar, por isso que temos bastante tempo com os filhos. Porque quando temos um filho, nós aprendemos junto com os filhos a ser pai e mãe nesta encarnação. Ninguém nasce já com toda a sabedoria de ser mãe ou pai. Nós aprendemos junto com os nossos filhos. Cada filho é de uma maneira, para cada um aprendizado novo, não adianta falar tenho 5, então é fácil, porque educo todos iguais, cada um deles terá uma necessidade.
cada um deles terá uma sintonia espiritual. Então, é uma das missões dada a nós na Terra, das mais responsáveis no sentido de comprometimento mesmo, né? Como vamos agir perante um ser que nos é confiado? E assim como agimos como os nossos pais. Tá bom?